À tribuna, vereadora Andressa Marques, moradora do bairro Cruzeiro. Obrigada, senhor presidente. Vereador Claudio Libardi, importante pedido de informações construído pelo senhor. E para que a população que está nos acompanhando entenda do que nós estamos falando aqui, essa questão é como se o nosso município, e as pessoas sabem bem do que nós estamos falando, nós sabemos que muita gente, né, da nossa cidade, do nosso país, acabam que ficam, né, em dívida ativa, não conseguem quitar os seus débitos. É como se o município tivesse no SPC ou no Serasa. E aí, por isso, não consegue, né, não conseguirá mais realizar alguns convênios com o governo do estado, enfim, e pode ter diversos problemas para a nossa cidade. Diferente do que o secretário Galafassi tentou falar para a imprensa, isso é pouco comum. E na matéria divulgada pelo Alessandro Valim, semana passada, no Pioneiro, demonstrou que poucas cidades passam por isso que o nosso município está passando agora. Então, mas não está claro ainda, vereador Libardi. O senhor fez um pedido de informações, com o meu apoio, obviamente, porque não está totalmente nítido quais foram os problemas que levaram a nossa cidade a passar por isso nesse momento, o que é uma vergonha. Porque nós, ano passado, tivemos que chamar aqui o secretário Galafassi para prestar explicações. Segundo ele, estava tudo certo, estava tudo resolvido. E aí a gente, sempre com vários questionamentos em relação ao orçamento, e agora falando especificamente da questão da educação da nossa cidade. Porque nós sabemos que a maior parte do orçamento vai para pagar saúde e educação. Nós temos reclamado e denunciado aqui que se faz todo um terrorismo de que não tem dinheiro para nada, e nitidamente é explícito a redução do investimento na educação que tem tido na nossa cidade. Não à toa a decisão em relação aos nonos anos, não à toa o problema do transporte que vem acontecendo com as nossas crianças. Então, a redução do investimento na educação, ela tem sido notória. É evidente que a educação da nossa cidade tem perdido investimento, tem sido sucateada, tem sido desmontada, e agora isso que aconteceu demonstra na prática de que, de fato, não é só aparentemente que tem reduzido o investimento em educação. De fato, tem reduzido. Tanto que o nosso município não conseguiu demonstrar, na prática, o investimento mínimo constitucional. A nossa Constituição fala no investimento mínimo para a educação, que o nosso município, segundo evidências, não tem conseguido fazer. O que é extremamente preocupante. E aí, o secretário Galafassi não está mais, e quando criticávamos ele aqui, vereador Libardi, nós éramos os bandidos. Agora, prefeito Adiló recorre ao Micael, que é um secretário que todo mundo sabe da sua grande competência, para um servidor público municipal, não é alguém do cabidário de emprego do governo Adiló, é alguém que tem conhecimento técnico e é reconhecido nacionalmente sobre o seu trabalho que faz. Recorre a essa pessoa para poder arrumar a sujeira que foi deixada por outros secretários. Seja o Milton, que está fazendo estrago à frente da Codeca. Aí, quando disseram, vereador Libardi, que talvez ele retornasse, eu falei, bom, eu não sei o que é pior, então deixa o Galafassi. Sinceramente, eu falei, eu não consigo defender que o cara retorne. Todo mundo lembra aqui as explicações que nós solicitamos para ele enquanto secretário e lembram da explicação que ele nos deu. Falou 2, 3 palavras nessa tribuna e saiu correndo. Isso não é atitude de um secretário que, de fato, tem certeza e convicção do seu trabalho. Então, Caxias do Sul, população caxiense, está no SPC. É preocupante porque isso que está acontecendo na cidade é um crime, pode ser enquadrado como um crime de responsabilidade fiscal. E aí, até onde eu sei, presidente Lucas, isso pode resultar até em impeachment. Não estou dizendo aqui que nós vamos defender isso. O prefeito Adiló foi eleito e para nós, né, para nossa bancada, até que se prove o contrário, ele tem que ter o direito de exercer o seu mandato. Agora, as irresponsabilidades que estão sendo feitas à frente da nossa cidade são extremamente preocupantes,
porque isso coloca Caxias numa situação de atraso. Os nossos serviços, a nossa cidade já está parada no tempo, ela já está retrocedendo já fazem anos. E agora, a Diló e uma porção dos seus secretários demonstram que não é só a incompetência, e sim a irresponsabilidade com o presente e o futuro da nossa cidade. Por isso, obviamente, votaremos sim e queremos explicações. Não é nós que queremos explicações, não somos nós, é a população caxiense, porque é alarmante o que tem acontecido em Caxias do Sul. Obrigado, senhor presidente. O vereador Andressa Malman, com a palavra, vereadora Andressa